Daniel capítulo 10, versículos 7 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Você está comigo em Daniel 7? Diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão. Completa aí para mim, por favor. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só e tive esta grande visão. Não restou em mim força. Desfigurou-se a feição do meu rosto e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Certa mão me tocou, vou ler a versão de vocês aqui. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Verso 11. E ele disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os pés. Atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Eu me pus em? Mas ele estava como? Mas estava de? Eu vou contar de 1 a 3. No 3, se você está em casa, irmão, tudo que a gente liberar aqui, você faz igual aí onde você está, tá? Se ficou, entra. E se entrou, vem com vontade. Tá bom? Ah, Camila, tô aqui comendo um negocinho, meu irmão, bota essa comida pro lado. Esquenta ela depois no micro-ondas, porque nem só de pão viverá o homem. Essa comida no máximo te alimenta essa noite. De manhã você já acorda com a fome naquele, né? Querendo comer aquele pão francês, mas o pão que te alimenta agora te sustenta por anos. Estou falando isso aqui, eu não sou de falar isso não, mas Deus está falando comigo que tem um povo ao vivo. E por causa da declaração profética e da intercessão de oração, vai receber a mesma força do impacto, mas tem que ter a mesma reverência de quem está aqui dentro para ouvir a palavra, tá bom? Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, quem estiver em casa, quem estiver aqui, você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer para essa pessoa assim, desse jeito, você vai dizer assim para ela: você aguenta o que pediu. Não contei até 3 ainda, mas no 3 vai ficar bonitão. Eu tenho um jeito de falar, irmãos, que todas as vezes que eu tento arrumar, eu não me sinto à vontade para dizer. E eu tentei arrumar essa frase, e é por isso que eu não estou conseguindo dizer ela do jeito que eu quero dizer. Então eu vou falar bem rasgado, vai ser assim, ó. No 3 você vai dizer assim: para que você aguenta. Aí tá rasgado, aí tá do jeito que tem que ser. Mas tem que gritar para ele ou para ela. Você vai dizer: para com o quê? Ele sabe o que é. Ela sabe e Deus vai nos dirigir na palavra o que é. Para que você aguenta. Ó, mimizento hoje vai chorar de boca aberta. Você vai dizer: para que você aguenta. Para que você aguenta. Qual é a palavra? E o único jeito de você motivar essa pessoa a entender que ela tem que parar para entender o que Deus tem com ela, porque ela está capaz e ela é capaz de aguentar o que Deus confiou, é gritando, reagindo, sendo enérgico. Ah, Camila, eu não sou de gritar, veio no dia do culto errado. No 3 você vai dar um grito, porque você não acalma alguém ficando mais calmo que essa pessoa. A única forma de você acalmar alguém é mostrando para essa pessoa que você está mais agitado que ela. Quando você vê uma pessoa muito nervosa e você diz assim para ela: calma, vai ficar tudo bem, esquece, ela vai ficar mais nervosa. Mas se você falar: calma, aí ela se estabiliza para ouvir, tá bom? No 3 você vai dizer para ele ou para ela: calma que você aguenta. É no 3, é com vontade, viu? É 1, prepara. 2, 1, 2, 3, diga aí. Calma. Pro outro vizinho agora, repete, vai. Calma, você aguenta. Calma que você aguenta. Você aguenta.
você aguenta. Senta dando glória igual a Abraão, porque você vai sendo fortalecido na fé, dando glória a Deus. Você aguenta, calma. Calma. Calma que você aguenta. Calma que você aguenta. Eu sei que você entrou hoje aqui consciente. Você entrou hoje aqui consciente de que o propósito que Deus tem com você é muito grande. E ele é tão grande que a sensação que você tem é que você não é capaz de arrumar ele dentro de você. Camila, eu creio que Deus é grande e que o que ele tem para mim é grande e que é maior do que eu. E eu também, Camila, eu já estou nessa fase de aprendizado aí. Eu também já aprendi que quem faz é Deus, não sou eu, mas por ele mover através de mim, eu estou parafraseando os dilemas da mente da maioria. Por ele fazer através de mim, só a parte que me cabe já me dificulta a mente, porque eu não sei como deveria me comportar. Eu não tenho o nível de disciplina que eu julgo ser necessário, capaz de ter, para eu conseguir absorver a totalidade do que eu sinto que Deus quer me entregar. Camila, isso me incomoda, isso me entristece, isso me angustia. Isso tem me dado dias de coração apertado, porque está mais claro em mim do que nunca, por causa da fé que eu tenho. Ah, Camila, eu não tenho fé. 9 horas da noite na casa de Deus, impossível, irmão. Se tem alguém que tem fé, é você. E aí, dada a fé que eu tenho, sua mente confronta. Dada a fé que eu tenho, eu sinto que eu não acesso, não porque ele não está disposto a me dar, mas porque não há em mim preparo o suficiente para receber. E tudo aquilo que Deus te deu, não tem como finalidade te matar. Tem como finalidade te dar poder de ressuscitar outros, de animar outros, de levantar outros. Todos os propósitos de Deus visam, ainda que comecem em coisas, terminar em pessoas. Deus não criou a maior estratégia de salvação do plano de redenção no mundo por causa dos patrimônios naturais do mundo, nem por causa do sol, da lua, das estrelas, não. O maior plano de redenção já criado na história, óbvio, só poderia ter sido criado por Deus na história da humanidade, foi o envio do seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para nos salvar. Jesus é a ideia do plano original de Deus para o homem. E Jesus também não é o plano B. Ah, é porque o pecado entrou no Éden, irmão. É só ler o texto e a Bíblia é clara. A Bíblia diz que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Jesus não é plano B. Dentro de todo esse contexto, nós somos, de acordo com o salmista Salmo de número 8, o pináculo da criação de Deus. Claro que ali no número 8 desse salmo, o salmo é messiânico e ele aponta para Cristo. E aí ele diz assim: pouco menor do que os anjos o fizeste, mas isso aponta para a nossa humanidade. E aponta para o Cristo que se vestiria de humanidade e ainda assim não perderia a sua grandeza, não só como Deus, mas principalmente na sua estima como o homem que Deus ama desde o dia em que ele criou. Escuta isso aqui: eu não vim fazer com você um plano de terapia para querer te ouvir e saber como é que você se sente. É por isso que o microfone hoje não está na sua mão, porque eu não quero te dar essa oportunidade. Hoje a oportunidade não está aberta para você falar como você se sente. Hoje a oportunidade está aberta para Deus falar quem é você para Ele, independente de como nesse momento você se sente a respeito da sua vida. E o que a palavra de Deus diz é a verdade. Escute isso: o que a palavra de Deus diz é a verdade. Complete para mim, coloca isso na sua cabeça. O que a palavra de Deus diz é o que a palavra de Deus diz é que eu penso vem depois, minha consciência vem depois, razão vem depois, sentimento vem depois. O que a palavra de Deus diz, ela é a verdade. Quando a palavra de Deus se refere a dizer algo sobre mim, o que ela está falando sobre mim é a verdade. Não importa como eu me sinta acerca do que ela está falando. Vou dar um exemplo.
O Senhor, ele deixou claro num momento muito difícil, aonde Israel estava vivendo um período de pecado de idolatria, afastamento de Deus. O Senhor disse assim, pela boca do profeta: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que Deus está revelando nessa declaração, diante da circunstância que Israel estava vivendo? Primeiro, que Deus amava Israel, apesar daquele momento, e que se ela se convertesse e se arrependesse, já estava claro a liberação do seu perdão. Segunda coisa, e a melhor coisa dessa história, Deus está deixando claro que o que você pensa a seu respeito se limita à capacidade de desenvolver um raciocínio do momento que você está vivendo. Sua mente não tem amplitude disso. Você é influenciado pelo ambiente, você é influenciado pelas horas, você é influenciado pelo calor, pelo frio, pela falta de dinheiro, pelo excesso dele. Então a capacidade da sua mente é extremamente limitada. Escute isso. Aí a palavra do Senhor diz: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. O que você pensa sobre você, daqui a 2 horas às vezes você não pensa mais. Não, Camila, esse pensamento é fixo, é cultural. Irmão, você tem a mesma capacidade de pensar sobre si mesmo de igual forma como você pensava há 10 anos atrás? Você mudou, sim ou não? Você mudou, sim ou não? A gente muda. Essa palavra aqui não muda. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Aí ele diz: pensamentos de paz. E é aqui que está uma revelação grandiosa. Ele está dizendo: eu não penso de você o que você pensa de si mesmo. Eu tenho um pensamento próprio ao seu respeito. E o que você pensa sobre si mesmo não tem o poder de interferir em como eu penso a seu respeito. Porque o que você pensa a seu respeito, você acha de você. Você está embasando pensamentos num momento, numa circunstância. O que eu penso de você, eu não acho, eu sei. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Segunda coisa, o pensamento não é mau. Por mais que você esteja numa condição ruim, Deus não prepara em pensamento, Deus não planeja um fim de desgraça para você, mesmo quando você não está perfeitamente alinhado com o plano de Deus. Camila, mas se eu não estiver alinhado com o plano de Deus, é natural acontecer uma desgraça, é natural eu falhar, eu vacilar, eu cair, pecar. Exatamente, é natural. Não é uma ação interventiva de Deus te levando ao erro. Deus não tenta ninguém. O pensamento dele o tempo todo a seu respeito é sucesso, bênção, arrependimento, prosperidade, bonança, metanoia, limpeza, alegria. Deus só pensa pensamentos de paz ao seu respeito. E isso para ele está definido. Completa aí, igreja, por favor. Isso para ele está? Isso para ele está? O que você pensa sobre você não influencia o que Deus pensa a seu respeito. Mas por que isso te dá tanto problema? Se é Deus que pensa, e se o pensamento dele é a verdade, por que isso não está adiantando minha vida? Por que eu não estou conseguindo colocar as coisas para frente? Porque você diz que serve a Deus, mas no dia a dia serve a sua consciência. Você faz da sua consciência seu Senhor, faz da consciência o seu ídolo, suas razões, seu ego. Ninguém sabe melhor do que você quão pecador você é. Ninguém sabe melhor do que você quão preguiçoso você tem sido. Ninguém sabe melhor do que você quão rabugenta você tem sido. Ninguém sabe melhor do que você busca refúgio em responsabilizar os outros por falta de responsabilidade com o seu próprio tempo, com o seu próprio horário, com suas próprias demandas. E isso tudo fica na sua cabeça, dizendo que você é o responsável pela sua derrota, que você na verdade não consegue se reerguer por culpa sua mesmo. E isso não gera arrependimento, isso só vai gerando a desgraçada da culpa. E você vai sentindo culpa. E culpa, meu irmão, não transforma a vida em nada. Culpa não tira a gente do lugar. Quando é que você consegue sair desse lugar? Quando em noites como essa você ouve uma palavra ou medita num texto na sua casa libertador, e aí você coloca o Senhor, que é o teu Deus, como o Senhor da tua consciência. Aí você não ora o que você sente, aí você ora o que a Bíblia diz. Aí você não ora o que você pensa, aí você ora as palavras que Deus liberou a seu respeito. Aí você traz o governo da palavra de Deus
Deus quer a verdade sobre a tua vida. E nessa hora, todo sofisma, toda mentira, todo sentimentalismo, toda vitimização, todo egocentrismo, toda vaidade, toda razão vã, toda filosofia perde a força. A palavra de Deus entra e então você é motivado a obrigar a tua consciência a trabalhar pelo que Deus acredita e não pelo que você acredita, a trabalhar pelo que Deus disse e não pelo que você quer. E aí que a vereda começa a arrumar. Quem ainda está comigo, diga amém. Diga o que eu penso. Não é só o que eu penso. Você tem que entender que teu pensamento não é o último, ele é um dos primeiros. O último e o pensamento determinante sobre as suas ações é o que Deus diz a seu respeito. John Piper tem uma frase incrível. Ela mexeu comigo uma vez e eu nunca mais esqueci. Ele diz assim: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, se o Deus que você diz adorar nunca te confronta, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e dizendo que é Deus. Essa frase mexe comigo porque a gente se torna carrasco de si mesmo e diz que é disciplina punitiva do Deus que nos resiste por causa da consciência do pecado que temos. Está errado. Eu não sou o que eu penso de mim, não na soberana verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Agora, qual é a única forma de tornar isso uma realidade da minha vida? Trazendo o governo da palavra de Deus para minha consciência e não retribuindo ou refletindo o caráter de como Deus trata comigo, achando que Ele é como eu, achando que Ele é como a minha mãe, achando que Ele é como meu pai, achando que Ele é como meu irmão, achando que Ele é como meu vizinho, achando que Ele é como meu marido, achando que Ele é como minha esposa. Deus está dizendo a alguém: quando eu te olho, eu não te vejo através dos olhos de ninguém, somente do meu. Quando eu te olho, eu não passo por percepções alheias para dar testemunho de quem você é. Quando eu te olho, eu vejo quem você é, independente de como você está. E você ainda é criatura, imagem, semelhança. E o meu plano para você é integral, é grande, é perfeito, é maravilhoso. Mas o trabalho e a energia que você tem colocado para arrumar o plano de Deus na sua vida está te esgotando, porque você acha que é capaz de pegar o plano original de Deus e compartimentar ele com perfeição na sua vida. Isso não acontece do dia para a noite. Então é por isso que você tem passado processos de angústia. Seu coração tem andado tão apertado. E eu louvo a Deus até por esse aperto, porque esse aperto não é a desistência de quem não quer ter, é a dor de quem não consegue abrir mão do que sabe que pode ter, mesmo não tendo ainda. Então eu glorifico a Deus por essas angústias, por essas vezes que você chora e você diz: não é possível que a promessa está de pé. Tão incompetente como eu sou, tão incapaz como eu sou, desorganizado às vezes como sou, não é possível. Deus vai arrumar isso tudo. Só que a única forma da arrumação de Deus chegar para você aguentar ser a plataforma que Deus levantou para realizar o espetáculo da glória de seu nome, do nome dele, é se você entender aonde suas bases estão. Todas as vezes que as suas bases estiverem no que você pensa de si mesmo, a plataforma vai cair. Todas as vezes que você acreditar que tudo que Deus te confiou tem a ver com a sua capacidade, não com a dele, a plataforma vai rachar. Ele não te chamou para andar por vista, ele te chamou para andar por fé. E a fé vem pelo ouvir. Quem anda por fé não anda por vista. Quem anda por fé não se apega pelas circunstâncias, mas se agarra àquilo que ouviu. Quando eu me agarro àquilo que eu ouvi da parte de Deus, eu construo uma plataforma segura. Segunda coisa, e eu já vou entrar na mensagem. Segunda coisa, por quê? Por quê? Na mensagem não, na aplicação. Na mensagem a gente já está.
Por quê? Que nesse caminho eu me perco do propósito que é só meu. Como se perder de uma coisa que tem tua cara, teu jeito, tua voz, tua identidade? Olha pra mim. Como é que você se perde de uma coisa que tem teu cheiro, teu DNA, tua hereditariedade? Como que a gente é capaz de se perder uma coisa que corre atrás da gente mais do que a gente corre atrás dele? Porque na verdade você não perde, você foge. Olha para quem está do teu lado agora e diga: você não perdeu nada. Tá fraco, você não falou. Abre a boca que eu não vou entregar esse rolo sozinha não. Você é profeta e eu quero que você entenda que você não sentou aqui aleatoriamente não. Você está sentado do lado de alguém que tem de Deus para... Ei, pega na mão de quem está do teu lado aí. Eu nem ia pedir isso, agora eu vou pedir. Pega na mão de quem está do teu lado aí. Não segura de qualquer jeito não. Deixa essa pessoa perceber que ela sentou do lado de um profeta do eterno. Aperta a mão dele, aperta a mão, aperta. E diga para ele ou para ela assim: você não perdeu nada. Olha e diga: você não perdeu nada. O problema é que você foge de tudo. Você foge da unção, do peso, da responsabilidade, da autoridade, da envergadura. Você se vê pelos seus olhos, mas quando você se vê pelos olhos de Deus, você não foge, você vai pra cima, reaja, pega a mão dele e diz: vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Camila, eu tô tão cansado. Camila, eu tô tão cansada. Mano, eu tenho certeza. Ei, eu tenho certeza que o som tá ótimo. Só que eu tô tomando um remédio para alergia que tá comprometendo um pouquinho minhas vias aéreas. Aí tá tudo tapado. Se você liberar só um pouquinho aqui em cima, pro pessoal não, que é pra gente não turbar o tímpano de ninguém. Só um pouquinho aqui em cima. Camila, mas eu tô tão cansada. Eu acho lindo que tu cansa, mas não desiste. Tu senta no chão, mas não desiste. Tu fica em pé, mas não desiste. Tu chega 3 horas, mas não desiste. Tu fica na fila, mas não desiste. Dá 9 horas, tu não desiste. Tá com vontade de ir no banheiro, mas não desiste. Quer de Deus uma palavra, quer de Deus uma direção. Por quê? Escuta. O que te cansa, olha pra mim. O que te cansa não é o peso do que Deus quer te entregar. O que te cansa é a energia que você focaliza na fuga. Tudo que Deus usa, por melhor e grandioso que Ele usa, quando usa você, quando levanta você, quando enche você, quando direciona você, infelizmente, na maioria das vezes, está trabalhando com reserva de sobra. E quando eu digo sobra, a palavra na verdade ideal é resto. Porque na verdade, a maior parte do tempo da sua vida, você está consumindo a energia, a vida, o fôlego, os sonhos, os projetos, tudo que Deus te deu, tudo que te anima, tudo que faz o seu dia ser bom quando você está na presença dele. Você pega tudo isso e começa a canalizar para as coisas que fazem sentido para você e não nas coisas que fazem sentido para Deus. Escuta que você vai se encontrar. Olha o que você faz. Você pega isso tudo. Você quer ver? Irmãos, para a glória de Deus, isso não tem nada a ver comigo não. Tem a ver com a expectativa que a gente colocou em Deus. A gente está debaixo de uma atmosfera que não é todo dia, eu estou sendo honesta, não é em todo culto. Mas numa atmosfera como essa, quem é de Deus está sentindo. Numa atmosfera como essa, palavra vira decreto. Numa atmosfera como essa, você sai daqui peito estufado, irmão. Você sai daqui procurando capeta para expulsar. Você sai daqui entrando no quarto e dizendo: hoje eu vou dormir, Satanás. Pega as tuas coisas e vai-te embora que eu tô cheio. Eu quero declarar que quando tu entrar no carro, o peso que tu sente no teu escritório ou lá na empresa que você trabalha, vai acontecer contigo o que aconteceu com Jesus em Gadara. Tu não vai nem precisar procurar o demônio não. É ele que vai te procurar e vai dizer: já vieste nos atormentar. Tu vai chegar tão cheio do azeite, da unção, da promessa, da esperança, que eles vão pedir para se retirar da tua presença. Em noites como essa, em noites como essa, a gente sai animado, sai ou não sai?
A gente sai mais crente, sai ou não sai? A gente sai com vontade de ganhar as coisas, sai ou não sai? A gente sai com uma unção de conquista, sai ou não sai? A gente sai se sentindo mais valente, mais forte. A gente sai dizendo assim: Deus não me deixou não, hein? Deus tem uma obra na minha vida, hein? Eu não vou desistir não. A gente sai com uma graça de Caleb. Enquanto a gente vê os outros correndo da promessa, a gente diz: vambora pra cima. Como pão os devoraremos. E mete o pé e a gente vai pra cima. Maravilhoso, show. Só que nada disso se sustenta se você pega essa força, essa graça, essa unção, essa energia e começa a vincular ela só no que a tua consciência te diz que faz sentido para você. E o que tua consciência diz que faz sentido para você? As coisas que você vê os outros fazerem e dar certo. Você pega tudo que faz sentido para você e quer fazer as coisas dar certo para você. Há uma ignorância muito grande de achar que dinheiro resolve tudo. Eu vou falar um negócio meio duro, mas é verdade. E não é hipocrisia não, tá? A Bíblia diz que ele a tudo responde. Ou seja, onde há proposta, ele responde. O problema é quando a proposta não é paga com dinheiro. E as coisas ligadas ao seu propósito não respondem por dinheiro. É aí que a desgraçada da crise existencial come você igual um bicho carpinteiro na tua mente. E mina a tua fé. Porque você quer a aprovação do selo de Deus em portas abertas, em circunstâncias favoráveis. Você quer a aprovação do selo de Deus e da certeza de que Deus é favorável por você, se coisas boas começarem a acontecer. E então você começa a usar toda a energia dessa atmosfera, dessa unção, dessa graça, acreditando que você vai responder de maneira física em coisas que você quer ter. Carro para respaldar a sociedade, casa própria para calar a boca da família. Roupa nova para a sociedade poder ouvir o que você fala. Porque infelizmente, e nós não estamos de fora dessa sociedade que eu estou falando não. Nossa atenção é diferente dependendo de como está vestido. Nossa atenção é diferente dependendo de que carro que usa. Nossa atenção é diferente dependendo de quanto tem na conta. A atenção da sociedade como um todo nivela a qualificação das pessoas por aquilo que ela tem. Estou falando mentira ou verdade, gente? Eu não estou dizendo que é certo, eu não estou dizendo que o Espírito Santo não corrige a gente, eu não estou dizendo que a gente não está tentando aprender, eu não estou dizendo que a gente não se repreende, eu não estou dizendo que a gente não busca libertação, mas a regra geral é essa, desde que o mundo é mundo. E aí dentro desse contexto, o que acontece? Você começa a trabalhar e a usar a energia do seu propósito para satisfazer as pessoas que você quer ficar satisfeita. Você faz para fazer sentido para você. Você não quer dinheiro para glorificar Deus, você quer dinheiro para respeitarem você. Não, Camila, mas eu quero que as pessoas, eu vou usar todo o meu recurso para a glória de Deus. Mas na sua cabeça isso não vai funcionar se você primeiro não fizer elas respeitarem você. Então você começa a trabalhar mais por você do que pelo propósito de Deus. Quantos ministérios caíram debaixo do próprio peso daquilo que lhes foi confiado? Por quê? Porque a luta que começou pela glória do nome de Deus terminou pela glória de sua reputação, pela necessidade de corresponder à expectativa alheia, se perde do propósito. Esses dias orando eu disse: Senhor, me guarda da desgraça de querer trabalhar pelo meu nome através da desgraça da minha pessoa. Olha para quem está do teu lado e diga: não vale a pena. Diga assim: Deus, bora povo, abre a boca, diga: Deus trabalha por você, por ele, por todos. Diga: você se cansa sozinho. Pergunta para ele ou para ela: quem você quer dando expediente? Quem você quer dando expediente? Ele diz: o trabalho é meu, o confiar é seu. Confia mais em mim do que nas tuas mãos. Confia mais em mim do que nas tuas finanças. Confia mais em mim do que nos teus recursos. Aí escuta isso aqui. Se dinheiro respondesse propósito, porque a tudo dinheiro responde, o maior índice de suicídio não estava na classe média alta.
Mas por que está lá? Infelizmente está em todo lugar, mas por que lá o índice é mais alto? Porque lá é a resposta final que você pensa que teria e não tem. Qual? Eu tenho tudo, mas não tenho. Aí eu ouço o apóstolo Paulo dizer: vi homens que não tendo nada possuíam, e outros que tendo tudo não possuíam. Quem é você? Vou te dizer agora. O homem dentro do propósito de Deus é aquele que possui tudo mesmo quando não tem tudo o que queria. Porque ele não trabalha para atender suas expectativas de vida. Ele trabalha para atender suas expectativas divinas. As expectativas de Deus. Então veja, eu não estou falando isso para tentar te convencer que fazer por Deus é melhor do que fazer por você, porque é a única forma de garantir seu futuro. Deus me livre dessa desgraça oportunista de servi-lo. Então abre bem os ouvidos para o que eu vou dizer. Quando eu digo que fazer por você e a única forma de tornar possível sua realização pessoal é se você dedicar a sua vida para a glória de Deus, o que eu estou afirmando é que essa não é uma das formas, essa é a única forma. Olha para mim que eu já vou entrar ali, eu prometo, ali vai ser rapidinho, porque é a aplicação textual do que a gente já está entregando aqui. Olha para mim, o que Deus... Pensa nisso aí agora. Pensa de verdade. O que você acha que Deus estava pensando quando decidiu fazer você? Não, pensa. Pensamento natural, humanizado, filosófico. Se penso, logo existo. Então parto da ideia de que meus pensamentos ou as minhas realizações mostram o que eu... Não é difícil não, poxa, se esforça. Pensamento filosófico. Se penso, logo não existo baseado no pensamento. Existo baseado na existência. Quando as pessoas veem o que eu faço, isso deve manifestar o que eu... Então a única maneira de se testemunhar um pensamento não é ouvindo o pensamento da pessoa, porque pensamento é invisível, está nela, não está na gente. Mas quando ela realiza, a gente vê a materialização daquilo que ela... Então é na manifestação do que existe que eu começo a saber o que ela... Pensamento filosófico. Se penso, vou fazer. Se penso, existo. O que faço deve retratar aquilo que eu penso e consequentemente que eu sou. Bíblico. A mesma coisa, só que bíblico. A palavra de Deus diz que todas as ações de Deus são pautadas em um único propósito. Todas, Camila, todas. Qual? Todas devem converger nele. Nascem nele, são feitas por intermédio dele e são finalizadas nele. Alfa e ômega, primeiro e último. Aquele que era, aquele que é e aquele que há. Começa nele, desenvolve nele e termina. Todo o propósito pelo qual a mão de Deus se move tem um princípio fundamental: a glória de seu nome. Guarda isso na mente, agora pensa de novo. Olha para a materialização de que você é, não importa quem você seja, e pense: o que Deus estava pensando quando pensou em mim? Humanamente falando, você vai pensar: ora, Deus estava pensando em mim? Sim ou não? Humanamente falando. Agora, como alguém que é consciente que a palavra de Deus é verdade sobre nós, isso não é um achismo, isso é a palavra de Deus, isso é o que Deus diz. Paulo vai dizer: porque dele, por ele e para, são o quê? São o quê? São o quê? O contexto do texto, essas coisas nos incluem, sim ou não? Sim ou não? Porque ele está falando de tudo que existe e de tudo que há. De tudo que existe e de tudo que há. Então essas coisas nos envolvem. Vem de novo. Porque dele, por ele e para ele são todas as... Vem comigo. Porque dele. Complete aí. Por quê? Por quê? Por e para são... Pensa de novo. No que Deus estava pensando quando criou você. De novo. Metade aqui aprendeu. No
Porque Deus estava pensando na cor dos teus olhos. Deus estava pensando na cor da tua pele. No que Deus estava pensando quando Ele decidiu criar você. Então você funciona por meio, para a glória do nome, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Meu respirar veio dele, eu vivo para Ele, e a minha maior realização é quando Ele está feliz, ou seja, é quando eu realizo Ele. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso não é sobre ter crise de identidade. Isso é sobre dizer: não importa quem eu sou, o que eu decidi ser vai passar por ti. Minha renda vai passar por ti. Minha família vai passar por ti. Meus negócios vão passar por ti. Minhas ideias vão passar por ti. Minha capacidade criativa vai passar por ti. Levante a tua mão e comece a pedir isso ao Senhor. Senhor, o que eu respirar, o meu acordar, o meu dormir, o meu levantar, deve passar por ti. Eu quero levantar e eu não quero dizer o que eu vou fazer hoje para mim. Eu quero levantar e eu quero dizer o que eu vou fazer para a glória do teu nome. Como tu pode ser engrandecido na minha vida hoje? Como tu pode ser louvado na minha vida hoje? Pega a minha renda, pega a minha família, pega o CNPJ da minha empresa, pega os meus filhos, pega tudo. As minhas dores vão passar por ti, as minhas crises vão passar por ti, os meus dilemas vão passar por ti. Eu não vou sair da tua presença, eu não vou deixar de fazer nada para te bendizer. Eu vou fazer tudo. Levante a mão. Diga comigo de mão estendida assim: sem ti eu existo. Abra essa boca e diga para Deus, não é para mim, é para Deus: sem ti. Prega para tua alma e diga: sem ti eu existo. Apenas existo, mas em ti eu sou. Eu sou tudo o que tu quiseres que eu seja. Eu sou pregador, eu sou pastor, eu sou uma bênção, eu sou empresário, eu sou um advogado, eu sou uma mãe, eu sou um ser humano criado, amado, pensado por ti. Mistura essas palmas com glória a Deus. Diga para você mesmo: chega de existir. Diga para si mesmo: chega de existir. Tá fraco, diga: chega. Não tá revoltado? Não, eu tô revoltada. Eu não quero só existir. Eu não quero ser um corpo presente. Eu não quero ser um buraco negro no universo que só absorve o que já existe. Não, não. Revela indignação, irmão. Bota a tua alma na presença de Deus hoje e diga: chega de existir. Eu quero ser o que Ele diz que eu sou. Eu quero ser mais do que isso. Eu quero que Ele seja em mim o que Ele quiser ser. A realização que você procura em números, a realização que você procura, o reconhecimento que tem feito você minar a sua energia, está falhando, por mais que sua fé seja genuína, porque você está canalizando todo ele em fazer as coisas que fazem sentido para você. Seus negócios, sua família, seu status, seu prestígio, seus seguidores, sua plataforma, sua network, sua oportunidade. Isso não vai dar certo, isso não está dando certo. Você não precisa ser espiritual para crer no que eu estou dizendo. É só você olhar o retrato da tua vida emocional. Eu sei que não parece, mas eu sou da época do Cruzeiro. Os irmãos, pelo visto, não são, porque não lembram da moeda. Mas eu me lembro.
A época do cruzeiro foi muito difícil. Antes do Plano Real, nossa economia era complicada. Ninguém tinha dinheiro, só tinham duas classes, a pobre e a rica. Classe média, emergente, esquece disso não. Essa pluralidade, essa polarização, isso é de 30 anos para cá. Não faz as contas, foca na mensagem. E a galera tinha bem menos. Bem menos. E a galera não era pobre igual quem é pobre diz que é pobre hoje, não. É pobre, mas tem celular, é pobre, mas vai pro shopping. Não, tu acha que tu é pobre. Conversa com alguém da década de 80 e a gente vai te falar o que é ser pobre. Tu não sabe o que é cozinhar em lata porque não tem gás. Aí tu tem que fazer uma fogueira no quintal. Tu sabe o que é isso? Sabe o que é tomar banho de caneca a vida toda? Tu sabe o que é isso? Tu sabe o que é não poder gastar o gás para esquentar água e ter que tomar banho com 4 no frio? Você sabe o que é a sobremesa do pós-almoço ser um copo com água com açúcar que você toma com colher para dar a sensação de doce? Você sabe o que é botar açúcar no pão para o teu filho achar que está comendo um doce, uma sobremesa? Me lembro que meu tio Beto abria o pão francês de manhã quando tinha pão. E ele abria o pão e reunia eu e meus primos na porta da casa da minha avó, igual uns pintinhos esperando o pão sair. E eu me lembro que ele abria o pão. E olha a criatividade, olha o emocional de um cara que sabe quem é. Ele abria aquele pão na casa da minha avó, olhava pra gente. E ele dizia assim: hoje tem pão com epa. Meu irmão, o que era epa? Ninguém sabia, só que falou que tem, a gente vem. Hoje tem pão com... Tem! O que é epa? Ninguém sabe. Todo mundo na porta da casa da minha avó. Quando chega, ele abre o pão. Todos os pães abertos. Aí ele vai chamando um por um. Eu, Priscila, Cassiane, os primos, Elaine, minha irmã. Aí ele diz assim, ó, presta atenção. Não pode abrir o pão, porque se abrir, epa sai. Olha isso. Ele abriu o pão na nossa frente. Fazia assim, ó. Ele abriu o pão, fazia epa! Fechava o pão. Você imagina o impacto da criança que pensa que vai ter alguma coisa ali dentro e aí, mas você não está entendendo a fé do meu tio. Você não está entendendo a alegria das manhãs do meu tio. Você está olhando como quem diz que é absurdo fazer uma criança. Você não está entendendo que essa era a nossa alegria. Ele abria e gritava lá dentro do pão. Epa! Fechava. Qual era o ímpeto natural de quem não está realizado? Querer abrir o pão, mas qual era a ressalva? Se abrir o pão, então olha a crise. Eu não vi nada, mas o que eu não vi, mas ele diz que tem. Se eu abrir, eu vou perder. Tu abria? Ninguém abria. A gente comia o pão com epa e ficava, tem epa, tio? Tem epa. Tá gostoso? Tá. Pão com epa. Aí quando uma prima revoltada abria, ela dizia, tio, não tem nada. O que eu falei? Que se abrisse, epa, saiu, perdeu. Aí os outros comiam. Eu sei que você está rindo, mas a fé é parecida. Tudo que você tem é uma palavra. Se você abrir mão dela, alegre suas manhãs, alegre sua vida, sua noite. Creia na palavra. O que você tem a perder? Passe tudo que você tem pelo Senhor. E você vai aguentar, você vai suportar, você não vai desistir. Você não é um desistente. Desistente não frequentam cultos. Você não é um desistente. Desistente não assistem cultos. Você não é um desistente. Desistentes não choram mais por aquilo que não tem. Você não é um desistente. Você ainda sofre pelo que você almeja ter, mesmo não vendo em você capacidade de ter. Só que entenda, tudo isso só vai acontecer quando você entender que você só funciona, você só flui, não apenas existe, flui dentro do que Deus te chamou para fazer. Então tudo que você tem que fazer daqui para frente tem que passar por Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as. Não está dando certo porque você está fazendo dar errado. Eu faço dar errado quando eu quero funcionar fora da autoridade que Deus me deu. Quem ainda está comigo, diga amém. Quem ainda aguenta mais 10 minutos, diga glória a Deus. Então vai ser 20, porque quem aguenta 10, aguenta 20. Escute.
Quando Deus te criou, não estava pensando em você. Quando Deus te criou, Ele estava pensando? Quando Deus te criou, Ele estava pensando? Nele. Se Ele estava pensando nele, você é a materialização do que Ele quer fazer, vai falhar por quê? Tanto é que você só falha quando você não funciona. Faz pra Ele e conversa comigo depois. Acorda de manhã e diz: hoje eu quero fazer o que faz sentido pro Senhor, mesmo que eu não goste. Vou orar sem vontade, vou escutar um hino sem vontade, vou botar uma pregação dessa garota que grita sem vontade porque ela me irrita, eu até gosto dela, mas pra que grita tanto? Sem vontade. Vou ler um capítulo da Bíblia por dia sem vontade, e na hora de dormir vou orar, mesmo sem vontade. Vou dobrar o joelho sem sentir nada e vou falar com Ele. Eu vim aqui por causa daquilo que eu ouvi. Eu quero testar se a tua palavra é aquilo que eu ouvi naquele dia lá mesmo. E se assim, eu te desafio a terminar 10 minutos de oração sem sentir a presença do Espírito Santo dizendo: é sobre isso, e amanhã você vai levantar melhor. É sobre isso, e no final do ano você vai entender que sua vida, sua casa, seus negócios vão para outro patamar. Não é sobre você revelar para o mundo o que você é capaz de fazer. É sobre você se dispor a revelar para o mundo quem eu sou na tua vida. A energia da fuga está consumindo o desejo de cumprir seu propósito. Vou falar de novo. A energia que você está empregando na fuga, ou desgrama, ou desgrama. Olha para alguém aí e diga: para! Tu não sabe dar susto não, vou dar no 3. No 3 tu vai dizer: para de fugir. É 1, é 2, é 3, diga: para de fugir. Para. Tu tá cansado da visão não. Tu não tá cansado do propósito, não. Ai, tô cansado de ser crente. Ai, tô cansado de santidade. Ai, não tá, irmão. Tu tá cansado de fugir de santidade. Tu tá cansado de fugir do propósito. É. Ai, irmão, eu só sirvo na igreja. Eu tô na escala toda semana. Eu tô cansada. Eu tô cansada. Irmão, tu tá cansado de servir na igreja? Ou tu tá cansado de viver renunciando a tua carne para servir os propósitos de Deus? Tu tá cansada de insistir com a fuga. Porque quando tu te rende ao propósito, tu não te cansa. Escuta, e se tu te cansar, é o melhor cansaço do mundo. É o cansaço de quem deita na cama. Sabe por quê? Cansar todo mundo cansa. Escuta isso aqui. Ir para cima do propósito cansa. Desviar do propósito, mais ainda. A pergunta que eu mais recebo acerca de chamado é: Camila, o que é mais difícil no chamado de Deus? É difícil aceitar o chamado de Deus? Eu digo, só tem uma coisa mais difícil do que aceitar o chamado de Deus: fugir dele. Cansa muito mais. Aí você cansa fugindo e diz: o propósito é grande, a envergadura é alta, Deus vai dar para outro, eu não dou conta. Eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo, eu não dou conta. Porque você está usando a energia para cumprir o propósito, e ao invés de se render, você usa a energia para... Renda-se. E você vai deitar cansado. Porque quando você alcança a visão que Deus vai te dar, você só percebe que alcançou verdadeiramente quando ela envolve espírito, alma e... Se você, o corpo, ainda não se desgastou pelo propósito de Deus, você ainda não está na plenitude da visão. Quando chega a plenitude da visão, o corpo também chega a limites de quem está sendo estendido materialmente para cumprir um propósito divino. Quem está comigo, diga: eu estou entendendo. Então não vem para cá contar historinha triste para mim, que depois que você começou a servir Deus, você teve que tomar remédio disso e remédio daquilo. Cuida da tua vida, cuida da tua saúde. Porque o propósito tem o teu número, é o teu tamanho. Ele estava pensando nele, no propósito que glorifica o nome dele quando fez você. Então não vem você para cá olhar para mim com cara de brisa e dizer que o que Deus tem contigo não é contigo. É contigo. Você é a pessoa que Deus escolheu para a restauração dessa casa. Você é a pessoa que Deus escolheu para ir aumentar a expansão da visão que Ele confiou na igreja que você é pastor. Para de fugir, vai para cima. Vai para cima. Incomoda 2 ou 3, aí catuca e diz: vai para cima.
Vai para cima, vai para cima. Faz igual Davi quando chegou e percebeu que os inimigos tinham devastado a sua terra. Chorou, chorou, chorou. Tá cansado, descansa. Tá em crise, toma um remédio. Tá devastado, entra debaixo de um chuveiro de água fria. Tá cansado de santidade, vai comer um hambúrguer. Eu não sei qual vai ser tua válvula de escape, mas nesta noite assim te diz o Senhor: fugir não é uma opção. O teu chamado te persegue, a minha visão te acompanha e o meu propósito não te deixa. Não chega de fugir. Renda-se. Daniel cresceu e ascendeu em visões. Relacionamento dele com Deus aumentou. Daniel agora, escuta isso aqui que eu vou aplicar o texto. Daniel, ele chegou a um ponto que Deus não determinava mais momento para falar com ele. Quando a sua comunicação está muito afinada com Deus, Deus não espera você dobrar o joelho para falar com você. Deus não espera você jejuar para falar com você. Deus não espera você ter sonho para falar com você. Deus te toma onde você estiver. Nesse dia aqui, eu não estou falando de ser louco, de fazer vergonha, de ficar, não. Estou falando de relacionamento com Deus. Olha o que aconteceu. Vou trazer o texto no físico. Quem está ainda aí, diga glória a Deus. Quem ainda está ligado de verdade, diga aleluia. Quem já está doido, Camila, eu quero levantar e ir embora agora. Eu quero ir embora agora, diga eu. Então pode ir, vai na paz, ninguém é obrigado a ficar. Ela não, ela ali está indo para cima do propósito. Eu te vi, relaxa. Ó, Daniel foi indo. Primeiro visões locais, depois visões nacionais, agora visões globais, por fim, visões universais. Por que eu digo universais? Porque eu não estou falando que você entende como mundo, mas estou falando da forma como Deus vai fazer o mundo funcionar a partir das visões. Estou falando de ser visitado centenas e centenas e centenas e centenas de anos antes do que vai ser novidade para João. Mas para Daniel já era notícia. Estou falando de compartilhamento de informação privilegiada, não porque você se encaixa no que eu vou fazer, mas porque eu não quero fazer sem compartilhar com você. Qual é o nome disso? Amizade. Daniel, ele está tão acostumado a ter que fazer alguma coisa dentro da visão que Deus dá para ele, que ele pensa o que ele tem que fazer, já que Deus deu essa visão. Aí quando Deus dá e começa a respaldar a visão das 70 semanas, Daniel, ele tem uma visão tão extensa, tão profunda, que Deus está compartilhando com ele, que ele procura Deus de volta. E ele diz assim: Senhor, e o que eu faço? É para eu fazer o quê? É para eu contar o tempo? Aí Deus diz assim para ele: tu, porém, vai até o fim. Sabe o que ele está dizendo? Só vive. O que isso significa? Eu só te contei para você compartilhar. Não há nada logisticamente que eu quero que você faça. A resposta está no texto. Por que ele veio? Porque tu és um homem muito amado. Eu não compartilho com as pessoas só o que elas querem ou o que eu quero que elas façam. Tem coisas que eu compartilho com elas que quem vai fazer sou. Mas a minha alegria por causa da relação é compartilhar a visão. Agora, você só compartilha a visão com quem aguenta a visão que você teve. A sua visão pode ser a desgraça de quem não tem visão. A sua visão pode ser a derrota de quem não tem visão. A sua visão pode ser a falência da fé de quem não vê como você vê. Só que porque Deus tem uma visão e compartilha com Daniel, porque ele sabe que ele pode ver através dos olhos de Daniel, porque Daniel vê tudo através dos olhos de Deus. Só que tem um lance diferente de todas as outras visões, e é nesses 15 minutos que eu vou entregar esse lance. Dessa vez, Daniel, no método de santificação, quanto mais você santifica, mais Deus amplia o leque. Deus quer falar um monte de coisa com você. Só que se ele aparecer hoje para você, você foge dele como se ele fosse um demônio e não um Deus. Porque você diz que quer ver Deus, mas tu não aguenta o peso não. A glória de Deus não é romântica como as pessoas pensam. A glória de Deus é um som bem forte, bem forte. Pega de tambor, começa de tambor, sem medo, vai. Vai, pode vir. Vem guitarra, vem baixo. Vai crescendo, cresce. Vem, meu filho, vem comigo nessa marcha. Deus não caminha como quem vai em passos cintilantes. A passada de Deus no Sinai traz relâmpago, saraiva, fogo, trovão. Ei, no ano em que morreu o rei Uzias, eu não vi fadas, eu vi o trono. Os anjos, os umbrais das portas se moviam com a voz
voz do que clamava. Eles não diziam que lindo, eles diziam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías não disse glória quando viu a glória, ele disse ai, ai, ai de mim, ai de mim, eu vou morrer. Ai, a glória não é romântica, a glória é impetuosa, a glória renuncia, a glória te mostra o quão pecador você é. Glória, oh glória, ao Rei da glória, glória. Quem é este que vem, disse Salomão, resplandecente como um sol, como um exército de bandeiras, pronto para conquistar? Jeová Nissi, Jeová Sabaote, Jeová Shalom, Jeová Rapá, Jeová Tissidekenu, Yahvé. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Segura tudo. Quando o povo desejou se aproximar mais do Senhor depois do cativeiro, senta para eu não cansar, que eu falei que ia ser 20, ainda não foi 20 não. Quando o Senhor quis se revelar ao povo depois do cativeiro, mais próximo, como mais próximo quando falava com Moisés, o povo desejou também ver, conhecer mais de perto o que tem atrás da coluna de fogo que guia durante a noite. Quem fala por detrás da nuvem de glória que cobre o arraial durante o dia. E Deus disse: Moisés, estou parafraseando, diga ao povo que se santifique, que se lave, que se purifique. O que antecede a glória? Santificação. Quem concorda que Deus é bom, diga amém. Quem concorda que Deus é maravilhoso, diga glória a Deus. Em tempos diferentes, homens tiveram visões da glória de Deus e de como Ele é adorado. E em todas as visões, independente do tempo em que elas foram reveladas, só há um canto que define a adoração de Deus no céu. E ele não é maravilhoso, maravilhoso. Não é tu és bom, tu és bom, tu és bom. A única palavra que define a adoração da qual Deus recebe no céu é ok, santo. Ao contrário do que as pessoas pensam, se isso é adoração, essa adoração ela não pode ser impositiva. Adoração que não é voluntária não é adoração. Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que Deus não obrigou eles a chamarem-no de santo. Eles podem, quem sabe, entendo o que eu vou dizer, eu estou só usando um antropoformismo, uma teatralização para você entender. Vamos supor que os serafins que estão ao redor dele dizendo santo, 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 santo é o Senhor, eles combinem um dia e dizem assim: vamos embora cantar uma outra coisa, ele é digno, bora cantar outra coisa. Só que diante do que está diante deles, por mais que eles procurem outra palavra, não há outra tão intrinsecamente ligada ao caráter de Deus que defina a sua exclusividade diante de qualquer coisa que existe. É como se, entenda, se o turno fosse trocado, o que não troca, e num outro turno alguém dissesse assim: o que a gente vai cantar hoje? Aí vamos supor assim, quer ver, vamos escrever uma canção nova? Quem está comigo, diga amém. Quem está entendendo que isso é um exemplo para a gente entender o propósito? Ok? Vamos supor, não tem troca de turno, mas vamos supor que numa troca de turno os serafins dissessem assim: vamos cantar hoje que ele é glorioso, que ele é lindo. Aí eles dizem: vamos compor uma música linda dizendo que ele é lindo. Só que quando eles se aproximassem de quem Deus é, com duas cobrem o rosto, com duas cobrem os pés. Quando eles veem que tem que cobrir rosto, cobre pé,
Porque o lugar da presença de Deus é um lugar de reverência, é um lugar de santidade. Mas com duas voam, por quê? Porque essa história de que quem tem santidade não tem liberdade é mentira. Com duas cobrem os pés, com duas cobrem os rostos, mas com duas, porque o lugar de Deus é um lugar santo, mas é um lugar de aonde o Espírito de Deus há, ali também há. Por isso que eu sou doido, não interessa o que você pensa de mim. Liberdade. Eles não conseguiriam dizer outra coisa a não ser santo. Então Deus disse, santifica. Porque as visões de Daniel chegaram a esse extremo compartilhamento, que revelou uma intimidade de um relacionamento a ponto de um anjo dizer, Daniel, eu vim porque você é amado. Amado. O que levou Daniel a esse nível de envergadura de relacionamento com Deus? Eu não posso parafrasear, irmão, eu tenho que falar a verdade. Santificação. Desde o dia que entrou na Babilônia tem uma coisa, uma rotina devocional de entrega desse homem. Qual? Ele é separado. Ele é santo. Quando ele oferece exclusividade para Deus, Deus trata com ele com exclusividade. Então, irmão, não é fácil fazer jejum, não é fácil orar, não é fácil pedir perdão ao professor, não é fácil renunciar vaidade, vida, status, mas vale a pena. Para quê? Para ter glória, acesso à glória. Agora, esqueça essa ideia de glória romantizada. Já disse, não é um encontro de fadas, é um encontro de anjos. Não são flores que descem quando ele chega, parece uma tempestade, uma nebulosa. É trovão, é raio, é fogo, Você é louco. Você não chega perto de Deus e não, irmão, você parece que quanto mais ele chega, mais para trás. Você é louco, é coisa séria. Mas é maravilhoso. Ele te capacita, ele te santifica. Ele derrama, ele asperge o sangue do seu filho. Ele vê você pela lente de Cristo. E ele te ama por causa disso. Então eu não vou me afastar por mais medo que eu tenho. Eu vou para cima. Vou contar de 1 até 3 e você vai falar a verdade para essa pessoa. E vai dizer assim para ele ou para ela, vai dar medo, mas vai para cima. É 1, é 2, é 3, diga. Vai para cima. Vai para pertinho da glória de Deus. Seus pecados, seus delitos dizem assim para você hoje. Você não é digno de estar aí, você veio fazer o que na igreja? Você é pecador. Você xinga palavrão, você está todo errado, você não sei o que, você não sei o que lá. Seus delitos dizem um monte de coisa para você. E a glória de Deus te assusta. Por quê? Ela evidencia seus delitos. Quanto mais perto do que é santo, mais claro fica o que é impuro em mim e em você. Só que esse é o que há de maravilhoso na graça de Deus. O altar que me confronta, ele não só mostra a ferida, mas ele também traz a cura. Por isso não importa como você está, disse Jesus, vinde a... No dia que Jesus chamou Pedro, a primeira coisa que ele disse para Pedro, que Pedro disse para ele depois de ouvir ele dizer, segue-me, foi, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Como é que Jesus respondeu a isso de Pedro? Ele disse, segue-me. Parece até ele dizendo, eu sei, vamos embora. Não, o Senhor é mais do que eu sei, por isso que não sou eu que estou te seguindo, sou eu que estou mandando você vir, vem. Pedro negou 3 vezes. A gente pensa, vai tomar 3 anos de desligamento do corpo. Aí o Senhor diz, apacenta minhas ovelhas. Por quê? Porque arrependimento não traz punição. Punição quem traz é consequência de pecado. Arrependimento traz promoção. Apacenta as minhas ovelhas. Amém ou não amém? Vamos fechar em Daniel. Daniel está nesse nível. Ele chegou nesse nível que eu falei para você aqui agora. Então agora, olha que coisa, o nível está tão próximo de Deus por causa da santificação, que ele não está orando no quarto não, ele não está fazendo a devocional dele, ele está andando com os amigos. Isso não é uma visão, isso é o que está acontecendo aqui agora, é uma coisa clara, física, material. Daniel está andando e conversando com seus amigos. Olha isso aqui, Daniel está andando e conversando com seus amigos. Aí o texto diz que do nada uma visão, ninguém vê, só vê ele, porque a visão é para quem? Quando a visão vem, a visão é tão poderosa, ela é tão assustadora, ela é tão cheia de temor e tremor que o corpo físico dele não aguenta. Quando a visão vem, ele bum. Mas ele não cai que nem eu caí aqui não, é porque eu não vou ficar deitada no altar, ao contrário. Ele cai com o rosto em chão. Que rosto em pé? De onde você tira isso? Como é que você consegue falar essas coisas? Cai com o rosto em pé?
Acabei de falar que ele caiu. Ah, falou terra. Ele cai com o rosto em terra. Então o rosto vai parar no... Bum! Rapaz, de cara no chão. Tem coisa que o que Deus dá pra gente de cima pra baixo não levanta a nossa cabeça não. Faz a gente cair de cara no chão, rapaz. Fala assim, não é possível que ele tá mostrando isso não. Bum! Foi cara no chão, desmaiou. Adormecimento profundo é uma palavra que precisou ser traduzida em 2 partes. Mas se eu fosse falar em uma, desmaiou, queridão. Bum! Entrou ali, aí voltou. Sentido de arrebatamento, quem ainda tá comigo, diga amém. Aí eu não vou cair não, mas vocês vão cair. Vem aqui que vocês são meninos, vem aqui. Isso, não espera o outro vir não. Vai lá, bota a tua Bíblia lá. Olha o estilo dele, rapaz. Eita! Garoto, isso ali é Prada? É forte, por isso Deus vai te botar de cara no chão. Vai, vida. Cara no chão. Isso, assim, pronto, desmaiou. Fica aí, queridão, rapidinho. Pode deixar que eu vou compartilhar com você o que chover na minha terra hoje. Aí, caiu de cara no chão. Cada visão. A visão levantou ele ou derrubou ele? A visão levantou ele ou chocou ele? A visão levantou ele ou abateu ele? Só que esse é o primeiro impacto da visão. Só que a visão é para quem? Os amigos estavam com ele, viram alguma coisa? Vocês viram alguma coisa? Vocês viram alguma coisa? Só ele viu, por isso só ele está no chão. Então, ele viu ou não viu? A visão é para quem? Isso aqui é momentâneo. O que isso significa? Significa que você vai cair pelo impacto, mas você não vai ficar, porque Deus não vai te dar uma visão que te derruba. Olha para alguém e diga, vai passar. Lembra o que a gente disse no começo? Vamos encerrar com o que a gente falou. Diga, calma, você aguenta. Saque o impacto das notícias. Calma que eu vou te levantar. Isso é o impacto das notícias. Isso é o tamanho da igreja. Isso é a família em crise. Isso é tudo que envolve o cumprimento da visão. Isso é o peso do ministério. É o peso da unção. É o peso da renúncia. É o peso do temor. É o peso da separação. É o peso da consagração. Isso é falta de agenda para fazer o que você quer. Isso é falta de tempo para cumprir desejos da carne. Isso é renúncia de amigo e propósito de aliança. Porque Deus não quer mais você guiado por afinidade, mas por propósito. Isso aqui é representatividade de perdas, dores, ganhos, de tudo que envolve a confiança que Deus teve em te entregar algo que Ele não dá a qualquer pessoa. Aí Deus me falou nesse culto hoje para dizer, vai valer a pena. Só que nesse momento aqui não parece que vale. Nesse momento aqui você pensa, deu ruim. Eu não estou aguentando em mim o que Ele me deu. Então que negócio é esse? Aí olha o que o Senhor diz. Olha o que Daniel escreveu. Está lá deitado. Quem o Senhor mandou? Porque viu que o cara não aguentou. Aí o Senhor manda o anjo. Isso aqui é lindo no texto. O anjo não pega Daniel e levanta. O anjo impõe a mão sobre ele. Quem está me ouvindo, diga amém. E começa a sacudir ele. Você leu comigo, o texto diz que o anjo sacode. O céu não vai te mimar, o céu vai te... O céu não vai ter peninha de você, o céu vai te... Você acha que eu tenho peninha de você? Porque tu tá devendo no banco? Eu não vim, desculpa, mas eu vou mandar real. Eu não vim pagar tua dívida, eu vim dizer que o céu vai te sacudir. Quem vai pagar é você. Deus vai te dar graça. O anjo sacode ele. O anjo anima. Enquanto o anjo anima ele, encoraja ele, ele vai tendo força e vai ficando de pé. Aí olha o que o texto diz, que ele fica de joelho. Fica de joelho com a mão no chão. Não levanta totalmente não, isso. De joelho com a mão no chão, assim, ele fica assim. Segunda parte da visão, só tem mais uma e eu encerro. O anjo tem poder para levantar ele com a mão só. Sim ou não? Se aquele exército de Senaqueribe matou um monte com espada só, o anjo tá louco. O anjo pegava ele pela gola da túnica e botava ele no ar. Sim ou não? Sim ou não? O anjo tem força, mas não emprega força. Você não levanta do lugar do impacto da visão por força. Você só levanta se você relembrar a palavra. O texto diz que ele foi tremendo, botando a mão no chão, apalpando e tremendo. E o anjo com a mão. Aí o anjo não levanta ele. O anjo diz assim para ele: Daniel, atenta às minhas
Não é mão de empresário que vai te levantar no propósito. Não é mão de patrocinador que te levanta no propósito. Não é seguidor de Instagram que levanta teu propósito. Aquilo é casa alugada. Quem manda lá é Mark Zuckerberg. O que vai te levantar é palavra. Lembra da palavra. O anjo começa a liberar a palavra. Aí o texto diz: eu, Daniel, estava sem força, tremendo, sem sangue na boca, apavorado. Pode ler o texto, eu não estou inventando. Mas eu ouvi as palavras que ele me dizia. Quando ele me disse: atenta a estas palavras, Deus está dizendo: não é o homem, sou eu. Ouve a minha voz, Daniel. Aí ele vai levantando pela força da palavra. Ele vai levantando, ele vai levantando. Isso, fica de pé, treme a perna comigo, mano. Treme a perna comigo, treme, treme. A lugar da presença de Deus é um lugar de temor e tremor. A presença de Deus te faz caminhar às vezes tremendo. A presença de Deus te faz caminhar às vezes gemendo. A presença de Deus te empurra. A presença de Deus te levanta. Nem sempre você vai correr, mas comece a caminhar. Comece a caminhar. Comece a caminhar. Porque Deus não vai te matar diante do que você recebeu. Ele vai te levantar com as palavras dele, palavras de vida, palavras de vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos está aqui nesta noite. Ele te tira dessa sepultura, ele te tira desse desânimo. Sai agora, sai agora, saia em nome de Jesus. Encerrar que eu também não aguento mais. O anjo levantou ele. Quero ver se você entendeu o texto. Vamos fechar junto. O anjo levantou ele. O anjo levantou ele. Ainda estou ouvindo alguns sims. O anjo levantou ele. O texto diz: e eu me. Lembra quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra? Fez um monte de promessa para ele, sim ou não? Deu uma visão para ele, sim ou não? Cumpriu tudo, sim ou não? Só tem uma coisa que Deus não fez. O quê? A mudança. Deus não te tira da onde Ele já te deu graça para sair. Você está numa posição de paralisia que você diz assim: Deus, me tira com a tua mão daqui. Deus diz: eu não vou meter a mão onde eu já te dei autoridade para sair. Sai! Faz que nem a gente fez ali com o mano. Vai tremendo, vai meio capenga. Ser constante não é sobre ser melhor, é sobre ser sempre. Tem dia que é muito, tem dia que é pouco, tem dia que é quase nada, mas o negócio é que é todo dia. Sai desse lugar. Levanta dessa crise. Camila, mas a mão de Deus não me tira. Não te tira, porque o que Ele te deu te dá graça para sair sozinho. Dá-lhe uns tapas nessa tua cara. Entra debaixo de um chuveiro. Bebe um copo d'água, meu irmão, faz um clamor, solta um hino, canta uma música, profetiza, fala em língua, recebe a timidez, mas levanta, reage. Ele levantou. O anjo não levantou ele não, porque a visão de Deus me impacta, mas não me derruba. Paulo, quando viu o Senhor no caminho de Damasco, Atos 9, ele foi direto para o? Foi direto para o? Mas ele chegou em Damasco se arrastando? Ele entrou caído na presença de Deus por causa da glória, da revelação de Jesus Cristo. Mas olha como ele saiu, com Jesus dizendo: levanta-te e entra em Damasco. Parou diante de Jesus de cara nu, mas saiu de... Foi Jesus que levantou ele? Olha o texto, Atos 9. Levanta-te. Como quem diz: minha visão é pesada, te impacta, mas não te paralisa, ela te motiva. Teu propósito não é conto de fada, não. Eu não vim te enganar. Oh, irmão, Deus é contigo. E é porque Deus é contigo que o pau está quebrando. Porque se não fosse, tu estava morto. É Deus te sacudindo, é o céu te inquietando. É você doido para desistir, uma esperança irritante não te deixa. Isso é Deus contigo.